É inacreditável que mais uma vez eles conseguiram descobrir uma forma de menosprezar o filme Avatar 2. Eles já faziam isso desde antes do lançamento do filme, eles continuaram fazendo isso depois da semana de lançamento e eles continuam fazendo isso até hoje, sendo que o filme já atingiu a marca de 2,1 bilhões de dólares. Então hoje vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos lá! E pessoal, fala galera, pra gente não perder o costume, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de uma nova narrativa que eu tenho visto surgindo por aí. Eu já tinha visto alguns comentários no Twitter a respeito desse assunto, só que agora eu vi uma reportagem feita. Algumas pessoas me mandaram essa reportagem pra eu dar uma olhada, que é uma reportagem da Vox. Só que antes de falar a respeito dessa reportagem, eu gostaria de voltar no tempo com vocês e falar um pouquinho a respeito desses comentários que já vêm sendo feitos há algum tempo. Antes do filme ser lançado, vocês vão se lembrar, muitas pessoas tinham suspeitas de que o filme não seria um sucesso tão grande. Até aí tudo bem, né? Muitas pessoas pensavam, pô, o outro filme é de 2009, esse filme vai chegar em 2022, praticamente 2023, então é um espaço aí de 13 anos entre um filme e outro. Será que o público vai voltar? Eu mesmo fiz esses questionamentos no meu quadro, né, o Clube da Bilheteria, mas eu sempre tive a expectativa de que esse filme conseguiria pelo menos chegar próximo da marca dos 2 bilhões, e depois que a Disney confirmou uma estreia chinesa, eu falei que o filme bateria a marca de 2 bilhões, o que de fato o filme fez. Só que muitas pessoas continuaram batendo na tecla contrária, dizendo que não, que o filme seria um fracasso e assim por diante. Quando o filme foi lançado, muitos também continuaram falando que o filme seria um fracasso, que a estreia foi aquém das expectativas, que a estreia ficou abaixo de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e assim por diante. Então a narrativa foi se moldando, mesmo que a estreia do segundo filme tenha sido muito superior à do primeiro, mesmo que todos os filmes do James Cameron sempre tenham tido um multiplicador muito bom, as pessoas simplesmente ignoraram tudo isso e começaram a falar de flop, etc, que era um filme da lacração e que o James Cameron era um lacrador e que por isso ele não lucraria. E depois, conforme a bilheteria foi avançando, conforme foi ficando cada vez mais absurdo dizer que o filme era um flop, as pessoas foram moldando essas narrativas. E aí, quando o filme bateu os 2 bilhões de dólares, eu acho que os últimos argumentos contrários morreram, né, caíram por terra, porque o próprio James Cameron já tinha falado, ó, eu vou fazer as sequências, o filme já tá sendo lucrativo e assim por diante. Não tem cálculo maluco que você faça pra provar que 2 bilhões de dólares não é suficiente pra pagar o orçamento desse filme, como eu mesmo mostrei num vídeo bem detalhado a respeito do filme que vocês podem ver aqui do lado. E pessoal, eu queria trazer uma mensagem muito importante para vocês hoje, para vocês conferirem a inscrição de vocês. Eu vi alguns canais reclamando que muitas inscrições estão sumindo, eu senti isso. De um minuto para o outro eu entrei, tinham 100 inscrições a menos aqui no canal. Então se vocês pudessem me dar essa ajudinha conferindo, e se vocês ainda não são inscritos, se vocês querem estar por dentro de tudo que acontece nas salas de cinema, não deixem de se inscrever aqui no canal também. Só que agora a narrativa deu uma nova virada e as pessoas estão dizendo, pô, mesmo o filme batendo 2 bilhões de dólares, eu não tô ouvindo falar nada a respeito, é um filme irrelevante. Eu inclusive vi pessoas postando comentários no meu vídeo perguntando se será que não estava acontecendo alguma fraude, porque, eu não tô vendo ninguém falando a respeito de Avatar, então alguma fraude deve estar rolando aí nos bastidores, a Disney deve estar roubando, né, pra conseguir fazer Avatar bater a marca dos 2 bilhões, o que não faz o menor sentido. E agora eu tô vendo essa reportagem da Vox, que algumas pessoas me marcaram falando que Avatar 2 é um filme culturalmente irrelevante. E eu não acho que a matéria seja completamente absurda, eu mesmo já falei isso, da ausência de uma fandom, né, de Avatar, não tem muitos fãs radicais da franquia, não é uma franquia como Harry Potter, como a Marvel, como DC, só que eu acho que são coisas completamente diferentes, não dá pra gente chamar de irrelevante somente pelo fato dela não ter uma fandom ativa no Twitter, no Facebook e assim por diante. Até porque nem é mais tão verdade assim a essa altura, né? Eu tô vendo várias postagens no TikTok, no Instagram a respeito, né, do filme Avatar 2. E os números não mentem, né? Não tem como negar que o filme tá sim sendo um sucesso gigantesco. Um argumento que ele usa aqui é que ninguém que ele conhece assistiu Avatar 2, só que eu dei uma fuçada, né, no Twitter e eu descobri que é um cara mais jovem, o mundo é totalmente diferente para uma pessoa mais jovem, para uma pessoa mais velha, depende da vida social que ele frequenta, obviamente. Eu devo falar uma coisa,
Eu trabalho numa empresa, como vocês sabem muito bem, eu ouvi falar muito mais do filme Avatar 2 do que eu ouvi falar de praticamente todos os outros filmes nesse último ano, porque eu trabalho numa empresa que não tem muitas pessoas que jogam videogame, que acompanham e etc. São pessoas normais ali que chegam em casa, assistem um pouquinho de Globo, assistem o Big Brother e vão dormir. E eu ouvi muita gente falando a respeito de Avatar 2, muitas pessoas que eu simplesmente nunca tive uma conversa a respeito de filmes, a respeito de séries, que vieram comentar comigo, pô, você já assistiu Avatar 2? Eu tô pensando em levar minha mulher, e assim por diante, coisa que eu nunca ouvi as pessoas falando de um filme da Marvel, só talvez em Ultimato ou Guerra Infinita que eu tenha ouvido alguma coisa. Só que normalmente eu não ouço falar, não é um tema que surge no dia a dia, né, falar de filmes, falar de séries, porque as pessoas têm prioridades diferentes, né, digamos assim, mas a gente vê que Avatar conseguiu quebrar essa barreira. Obviamente, se você vive no Twitter, no Instagram, talvez você não veja tanto, né, as pessoas falando de Avatar quanto você vê as pessoas falando do universo Marvel, só que isso não torna a franquia irrelevante. Isso mostra que ela não tem uma fandom tão ativa assim nas redes sociais, né? Isso mostra que outras franquias, elas têm um impacto muito maior nas gerações mais novas, enquanto um filme como Avatar acaba conquistando os 4 quadrantes, né, mas sem criar uma fandom tão radical assim. Tem outro exemplo bastante famoso, né, nesses últimos anos aí, que é Yellowstone, que é uma das séries de maior sucesso lá nos Estados Unidos. A última temporada fez acima dos 10 milhões de espectadores e não é uma série que você ouve muito falar. Você não ouve as pessoas teorizando a respeito do que vai acontecer. Pode até ser que isso aconteça, mas vocês entenderam o que eu tô dizendo, né? Não é como você vê The Mandalorian ou alguma coisa desse tipo, que você fica especulando o que vai acontecer no próximo episódio. Você entra lá no Twitter, como tá acontecendo agora, né, com a série The Last of Us. Não é uma coisa que acontece com Yellowstone, com algumas outras séries de grande sucesso. CSI e NCIS, por exemplo, são séries de enorme sucesso nos Estados Unidos, que não são séries que exigem um bate-papo online, que exigem uma fandom muito ativa. As pessoas simplesmente ligam no horário que o programa vai começar, desligam depois e acabou. Você não precisa ficar discutindo a respeito. Essa reportagem aborda algumas coisas bastante interessantes. Eles abordam, inclusive, porque o filme é um sucesso internacional, maior do que um sucesso norte-americano. É uma das desculpas, né, que o cara usa aqui na reportagem, dizendo que o Top Gun Maverick foi muito grande e muito mais pessoas falaram a respeito, porque o sucesso internacional do Avatar é muito maior, então o filme não é um sucesso tão grande nos Estados Unidos, o que eu acho que é um argumento vazio, porque o Avatar 2 fez 620 milhões em território americano contra 718, né, do Top Gun Maverick, então a diferença de bilheteria não é tão grande assim. Lembrando que Avatar 2 ainda está na primeira posição nas bilheterias, então o filme vai continuar crescendo nas bilheterias, mesmo que não chegue no número de Top Gun Maverick, né, dos 718 milhões, é difícil a gente falar que existe uma diferença muito grande de relevância entre esses dois filmes, porque teve uma diferença ali de 40, 50 milhões nas bilheterias. E agora um ponto que eu diria que é quase que a bala de prata, digamos assim, né, para acabar totalmente com esses argumentos de irrelevante e etc., é que Avatar, apesar de tudo, é um filme original, mesmo que o roteiro não seja tão original assim, né? Muitas pessoas falam que é Pocahontas no espaço e assim por diante, mas é um filme original, então não existe um livro que as pessoas já são fãs, que as pessoas podem ficar o ano inteiro lendo, como é o caso de Harry Potter, como é o caso de Senhor dos Anéis, como é o caso de Game of Thrones, que você pode fazer milhares de vídeos dizendo o seguinte: o Tyrion Lannister não falou isso nessa cena porque no livro é diferente, porque a Hermione tinha isso no livro e ela não tem isso no filme, né? Que é praticamente uma fonte infinita de conteúdo. Você fazer comparações, você falar, no livro isso acontece dessa forma, no filme isso acontece dessa forma. Isso não existe pro Avatar, porque a fonte principal são justamente os filmes. A mesma coisa vale para Star Wars, por exemplo. Você pode fazer comparações eternas, fazendo comparações entre as franquias, né? Porque Star Wars, obviamente, é uma franquia que originou de um filme, né? Que foi o episódio 4, só que já existe uma fandom, né? Que já teve livros, já teve jogos e etc. Então a fandom já é muito mais profunda do que a fandom de Avatar. E eu não tô dizendo que Avatar vai chegar nesse nível daqui a alguns anos, eu só tô dizendo que são situações bastante diferentes. Até mesmo The Last of Us, a maioria dos vídeos que eu vi até o momento de uma série que está sendo extremamente relevante, né, nesse aspecto que ele está citando aqui, a maioria dos vídeos que eu vi até agora foram comparando o game e a série. Então não existe isso para Avatar.
você tem que analisar somente o filme, e não é um filme com uma história mirabolante, com uma mitologia muito aprofundada, é um filme bem digerível, né, digamos assim, para o espectador comum, que não tenta criar um mundo muito maluco. Você vai lá, você assiste o filme por 3 horas e 20, sei lá qual que é o tempo desse último filme, você vai embora e você teve uma experiência positiva na sala de cinema. Não necessariamente você vai embora do cinema pensando, pô, o que será que essa cena pós-crédito quer dizer? Eu não tô menosprezando o universo Marvel, é uma estratégia muito válida, só que a gente não tem que levar isso como regra, que todos os filmes têm que seguir, que todos os filmes têm que criar uma indústria de pessoas falando a respeito, que tem muitos canais aí, eu não sei se existe algum canal que fala exclusivamente de Avatar, pode até existir algum, porque Marvel e DC, por exemplo, devem existir a essa altura o que? Uns 2.000 canais falando somente de Marvel e DC? Os canais nerd, os canais geek e assim por diante. Então isso não vai existir mesmo a respeito de Avatar, pode até ter um canal aí, Cultura Nave, sei lá o quê, mas não é uma saga, né, que abre tanto espaço assim para análises. Você não tem os quadrinhos, que você pode falar, pô, mas Guerra Civil nos quadrinhos tem 50 heróis, enquanto nos filmes tem somente 12. Nossa, mas o Batman vs Superman, a luta nos quadrinhos acontece assim, no filme acontece assado, e assim por diante, né? Eu acho que vocês entenderam o que eu tô dizendo, é por isso, entre outros fatores, entre vários outros fatores que eu citei aqui no vídeo, que Avatar pode não parecer ter uma relevância tão grande, mas na hora de pagar para assistir o filme, com certeza o filme ainda tem uma relevância muito grande, como James Cameron acabou de mostrar. Então para mim é um absurdo que essa narrativa está sendo transformada para as pessoas falarem, ah, o filme bateu 2 bilhões de dólares, mas eu não sei nem de onde que esses 2 bilhões vieram, porque ninguém que eu conheço está falando a respeito desse filme. Eu tô falando, eu conheço muita gente que tá sim falando a respeito de Avatar 2. E a conclusão óbvia dessa nova narrativa que surgiu, na minha opinião, é as pessoas começarem a dizer que o filme 2 foi bem porque demorou muito pra sair, sendo que o argumento inicial era o contrário, e o filme 2 seria um fracasso nas bilheterias porque tinha demorado muito. Agora as pessoas já estão falando, mas o filme 2 foi bem porque as pessoas queriam assistir uma novidade e assim por diante, só que o terceiro filme vai ser o fracasso. Então eu já tô vendo pessoas falando isso, que, não, o 2 foi bem, mas o terceiro não vai ser tão bom assim, né? Não vai ter um resultado tão positivo nas bilheterias. Isso pode até ser verdade, a gente viu outras franquias que se desgastaram, a franquia Star Wars mesmo, depois de um retorno triunfal, caiu, né, do episódio 7 pro episódio 8, pro episódio 9, que quase não bateu a marca de 1 bilhão. Eu não sei se isso vai acontecer com Avatar, novamente pode ser que isso aconteça, mas também pode ser que não aconteça. Então eu acho muito cedo pra gente começar a especular a respeito do próximo filme, sendo que o filme atual ainda tá na primeira posição com 2,1 bilhões de dólares. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, eu acho que as pessoas têm somente que aceitar que o filme Avatar tá sendo um sucesso. Obviamente, especulações podem acontecer a respeito dos motivos, mas não dá pra gente afirmar que esse filme é irrelevante. Dá sim pra gente afirmar que ele não tem o mesmo impacto que outras grandes franquias, mas irrelevante eu acho que é uma palavra muito forte nessa situação. Muitas pessoas estão assistindo e muitas pessoas estão pagando para assistir, o que é mais importante. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito do vídeo de hoje, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.